NR Podcasts apresenta Entre uma Coisa e Outra. Alô, você, estamos aqui para mais um episódio do Entre uma Coisa e Outra. Eu sou Quito Vívolo, mas eu vou falar com a voz que pelas manhãs fazia carinho no meu coração quando eu acordava e ia para o trabalho. Uma das melhores jornalistas e comunicadoras que este país já viu e que tem um monte de história legal para contar, além de ser mãe. Então, assim, esse lado jornalista, mãe e multitarefas, vocês vão entender quando eu conversar com ela, faz com que eu seja apaixonado pela Paulinha Carvalho. Paulinha, é uma alegria enorme ter você aqui. Obrigada, Quito. Gente, que loucura essa introdução. Eu espero estar à altura de tudo isso. Eu não sei se eu venho para esclarecer ou para complicar. Mas eu acho que a gente complica e depois a gente tenta dar um rumo. As pessoas vão atrás da resposta. Acho que maternidade é um pouco isso, assim. Então, tudo que vocês ouvirem aqui, considerem, né? Que eu tô aqui nesse papel da maternidade, acho que é o papel que a gente mais erra tentando acertar nessa vida. Então, já tô nessa licença poética aqui, já tô avisando, hein, gente? Eu queria começar falando sobre a sua experiência com mídia, né? Você tem muitos anos de jornalismo, muitos anos de rádio, de podcast, de internet, e hoje é muita informação que chega de todos os lados para quem é pai e para quem é mãe. Como é que você lida com isso como mãe e qual é a responsabilidade que você vê quando você está comunicando, porque as pessoas vão tomar algumas coisas como verdades absolutas, mantras, e vão seguir aquilo. Pelo amor de Deus. Como que você dosa isso? Já fica esse alerta, nunca tome como mantra, o que ninguém fala. Acho que é um princípio do jornalismo, essa história de você sempre acreditar duvidando um pouco, mas eu acho que isso serve para a vida, principalmente nessa vida de redes sociais. Então, vamos tentar esclarecer isso daí. Sim, muitos anos comunicando, então também entendendo onde existem as falhas de comunicação, onde a gente erra mais comunicando. Acho que é uma coisa importante para você entender como é que você fala sobre alguns assuntos, alguns cuidados que você tem que ter, né? Porque uma coisa é você tá conversando entre amigos, num ambiente, num bar, e aí você, enfim, pode fazer uma piada, às vezes com coisas meio nada a ver, e os seus amigos vão entender, eles sabem quem é você, de onde você veio, se é uma piada ou não. Outra coisa é quando você tá falando aqui num podcast ou num programa de rádio, principalmente, que atinge milhões de pessoas no Brasil inteiro, hoje em dia até fora do Brasil, com a internet. Mas, eventualmente, alguém vai te interpretar mal ou fazer um corte, você poderá ser cancelada. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes, não é à toa que hoje o meu canal chama Totalmente Canceladas, sou eu e Dani Taranha, porque muitas vezes a pessoa também vê um corte, né, vê um fragmento daquilo que você disse, te julga por aquilo, porque nem Jesus Cristo era unânime, né? Que a gente aqui tentando acertar nessa vida, então é comum também que as pessoas interpretem mal, mas como comunicadoras tem que tentar interpretar de forma clara, né, aquilo que você gostaria. Em relação a conteúdos que eu consumo muita coisa, e eu tenho essa tendência a ter fixações, assim, um pouco. Então, quando eu fiquei grávida, quando eu tive meus filhos, eu tive um hiperfoco maternidade, né? E aí você começa ali a tomar contato com esses inúmeros conteúdos que se multiplicam a respeito de maternidade. Acho que a gente já está numa nova era da maternidade, com menos romantização, onde as pessoas conseguem se conectar também ali no lugar do erro, né? Não tem gente só que acerta ou só que vai te contar aqui como é que você vai amamentar ou pôr para dormir. Acho que hoje a gente já tem um lugar de mais diálogo, entender onde você falhou, onde você não conseguiu, onde foi muito complicado e tudo bem, né? Para várias pessoas também é. A gente viveu então, uma isso é época bom. Da receita de bolo, né? Teve uma fase que tudo tinha receita, né? Eu acho que eu já nasci assim como mãe, já era uma era que tinha uma conversa um pouco melhor já, é isso que eu tô dizendo, né, mais confortável em você conseguir, ou não, tanto que falaram, você vai ter parto normal, por inúmeras coisas que eu já tinha tomado contato, entre amigas e coisas, eu sempre tive pra mim assim, eu não quero nada, eu vou ver o que vai acontecer. Se encaminhar para um parto normal, 10 de 10. Se a minha médica, que quem eu confio, me disser que não, eu também vou aceitar.
né? Então, assim, eu não sabia como ia ser meu parto até uma semana antes do meu parto, a minha médica dizer, olha, eu acho que é melhor a gente marcar e esperar essa última semana, porque aí a gente vai entrar num lugar que eu considero perigoso. Confiando na minha médica, eu tomei essa decisão. Você vai tomar essa decisão? Não sei. Fale com a sua médica, entenda a sua experiência, né? Se você ficaria muito frustrada se não conseguisse ter um parto normal. Tem gente que quer muito. Então, assim, acho que tudo na maternidade tem o geral, mas tem o particular. E é isso que a gente tem que aprender a lidar. Por isso que eu falo, sempre confie, mas desconfie. Para toda informação. Então, todo livro que você lê, é isso, não é uma receita de bolo. Na verdade, é a receita de um bolo, mas não sei se é o seu bolo, né? Então, assim, acho que esse lugar, para mim, sempre foi muito importante. E dessa maternidade nasceu o Manual do Filho, que eu fiz com o Thiago Tamborini, que foi uma terapia para mim. Foi um jeito de não pagar o Thiago e tirar todas as minhas dúvidas. Foi basicamente isso. Então, a gente fazia as conversas baseado, claro, na dúvida dos ouvintes, mas também muito nas minhas experiências de erro, de vontade de acertar. E era maravilhoso, porque o Thiago sabe tudo, né? E a gente teve participação também de outras pessoas, enfim, de outros segmentos, outras áreas. E foi muito enriquecedor. Mas é isso, acho que lidar com informação, tanto na entrega quanto quando você recebe, acho que sempre tem que partir de uma dúvida e de um entendimento que há várias receitas de bolo aí para maternidade. A gente já vai entrar no assunto maternidade, mas você acendeu uma luzinha, um alerta. Uma luzinha aqui. Lá vem ele. Não, porque quando a gente fala de jornalista, isso é muito legal. Eu tenho alguns amigos, algumas amigas jornalistas, algumas são amigas suas, que eu admiro. E eu percebo que algumas pessoas não gostam desses meus amigos ou amigas jornalistas, porque falam, é em cima do muro. E porque parece que agora as pessoas querem extremos, né? Elas querem. Eu gosto dos extremos. E eu geralmente gosto das pessoas que já afirmam com dúvida, sabe? Porque, olha, isso aqui, se eu trago um especialista, eu trago uma outra pessoa para poder fazer contraponto. Eu lembro que você, na Jovem Pan, quando eu te ouvia, tinha muito isso, né? O programa... Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. Os programas trazerem contrapontos, e de repente parece que algumas pessoas que eu conheço, elas só gostam de ouvir o que elas querem ouvir. Mas é um fenômeno da nossa época, né? Mas está bastante perigoso isso, você não acha? Tá, mas vem um pouco municiado pelo algoritmo, né? Essa história da bolha do algoritmo, ela não é uma ficção. Antes todo mundo lia o mesmo jornal, né? Eu lia, tá bom, tinha 2, 3 jornais, mas vamos imaginar que a maioria das pessoas só ia ler lá, era, Folha, Estado, mais um jornal. Eram esses. Então tava todo mundo lendo a mesma coisa, as mesmas informações chegando a todos, independente de você concordar ou não, mas eram as mesmas. Hoje, o seu feed não tem nada a ver com o meu. Então, por exemplo, o seu feed pode estar super falando sobre, sei lá, que assunto, que não é o meu assunto, sei lá, vídeos de inteligência artificial. Toda hora pra você cai coisa sobre isso, como a inteligência artificial tá roubando os empregos, a inteligência artificial não sei o quê. Não. E o meu feed, não, tá lá bubu, você entendeu? Lá, Bubu da China, o bonequinho na bolsa. Sei lá. E aí eu falo, nossa, tá o mundo inteiro falando sobre o Labubu. E você fala, nossa, tá o mundo inteiro falando sobre inteligência artificial. E não é nenhum nem outro. Na verdade, o mundo inteiro tá falando sobre a guerra no Irã com Israel. Sei lá, entendeu? Então, assim, a nossa percepção de quais são os assuntos e as pautas e as certezas, ela mudou completamente. E ela fica muito vinculada ao seu algoritmo, à sua bolha. E aí você vai se acostumando a ter a sua opinião ou o seu assunto validado. Tipo, então olha, Labubu aqui, Labubu que importa. Nossa, o Labubu, o chinês virou o mais rico do mundo. E aí você começa a achar que você tá municiado, você sabe, você tá com acesso, e quem não tá, nem quer ouvir, tá completamente errado, não, mas entendeu? você imagina que todo mundo tem o mesmo acesso. E não tem. E recebe as mesmas coisas. E não recebe. Então, às vezes você vai falar sobre uma coisa como se você fosse o senhor da verdade como absoluta. Como se todo mundo estivesse lendo aquilo, sabendo daquilo. E seguindo a mesma lógica. É isso. Então, assim, se as pessoas não começarem a se ligar disso, a gente, quer dizer, já não estão se ligando e a gente já está tendo problemas. Mas o ideal é que todo mundo comece a se ligar e comece também a ouvir
uns aos outros um pouco, que é o que eu acho que é isso, essa preguiça, que fica meio uma preguiça social, preguiça da opinião diversa, sabe? Então, se você vem falar comigo sobre outra coisa, eu já tenho uma preguiça, porque eu sei o que é super importante, porque eu já vi, entendeu? E se ele não tá falando exatamente sobre essas coisas que eu já vi, ele não entende nada. E aí a gente vai se perdendo, a gente vai ficando tudo separado, sabe? E aí eu vou entrar no nosso próximo tema, que é falar sobre isso vinculado à paternidade. Só. Tá vendo como é que é? É assim, chama A Maldição dos Apresentadores. A hora que você tem que falar, eu tô com o meu terceiro, eu não tinha dado uma tossida até agora. Mas é que quando vem com uma comunicadora, já vem com tosse. Nossa, é assim que acontece. Ó, vou tomar água junto pra dar aquela pausa poética. Ainda bem que não é ao vivo, imagina, não é ao vivo. No ao vivo deve ser desesperador. É desesperador. É por isso que agora tudo que um apresentador não quer é uma rinite, uma sinusite, qualquer it. Não, e eu tô assim, de novo, 2 horas direto, não dei uma pigarreada, né? De repente, deu errado aqui. Bom, 3, 2, 1. Vamos juntar então agora a maternidade com esse assunto. Tá. Como que você tem lidado? Porque você tem 2 meninos maravilhosos em casa. Maravilhosos. Completamente diferentes entre si pelas conversas. Ou completamente não, mas bastante. Não, são completamente diferentes. É outro material. Como que você lida com isso? Porque eles já estão consumindo rede social. Consome. Como que... Eu lembro de uma época que você tinha virado a mãe mais querida do pedaço, porque você estava jogando... Brawl Stars. Brawl Stars. Eu jogo até hoje, me procurem. Bacurau é o meu codinome. Como que você lida com os seus filhos que estão eventualmente fazendo parte dessas bolhas? E qual que é o diálogo mãe e filho sobre esse assunto? Acho que muito diálogo, já começa por aí. Tem que ser um território que você saiba transitar. Dá muita preguiça. Vocês acham que eu quero jogar Brawl Stars? Às vezes eu não quero, entendeu? Mas é bom sentar lá e falar, vamos jogar aqui uma partidinha? Porque você vê o vocabulário que eles estão usando, você vê se no jogo alguém consegue ou não conversar com eles, você entende um pouco de como é que acrescenta um amigo, mas quem são esses amigos? Mas me coloca então, quero estar aí no grupo, que eu também quero ganhar o troféu Maracanã, nem sei lá o nome, eu não sei tudo, mas eu gosto de ir, entendeu? E de manter esse diálogo. Para ter diálogo, você precisa entender um pouco. É chato, é isso. Minecraft, o que é? Como é que constrói? Joga um contra o outro? Não, joga sozinho, joga em rede. O filme, o que tem a ver? O que vocês acharam? Então, assim, tem que perder esse tempo, que eu não acho que é perder, é ganhar. Então, manter muito diálogo. E eu acho que sempre essa história do questionar. Tudo. Manda uma receita. Vamos fazer então, vamos ver se dá certo. Sabe, sim? Sim. Não, mas na receita ele não tá pondo esse tempero. Tá bom, vamos fazer sem, vamos fazer com. Nossa, com ficou melhor. Pois é, né? Porque nada melhor do que você cozinhar. Você precisa saber como que faz um frango temperado, amor. Não é só jogar isso. Tem que fazer. E aí você vai provando que nem sempre o que tá ali é a verdade. Sim. Às vezes é. Olha que lugar legal. Mãe, olha esse lugar legal aqui que esse cara foi. Vamos lá? Vamos! Nossa, foi super legal. Nossa, legal. Esse cara parece que ele mostra mesmo, né? Será? E esse outro lugar que a gente... esse não foi... Nossa, não tinha nada a ver a comida. Era bonita no vídeo. Era horrível quando a gente comeu. Pois é. Além do que, vai te trazendo para o mundo do seu filho, né? Acho que o Thiago Tamborini fala isso muitas vezes. Sim. Que Thiago que me ensinou isso. Você viver um pouco do mundo deles, porque tem pai e mãe que parece que toda hora quer trazer o filho pro seu mundo, né? Vem ver a série que eu gosto de ver, sim, vem ver o filme que eu escolhi, ou vamos fazer o programa que eu idealizei. Você dá oportunidade para que eles tragam algumas coisas e você participar, faz toda a diferença. Faz, e você começa a entender da onde que estão vindo as coisas, entendeu? Se ele não puder te mostrar, não vai querer dizer que ele não está consumindo. E aí, quanto mais velho, né? Isso aí vai se provando mais real, porque eles vão ficando mais privados. Sim. E na hora que priva mais, né? Que quer mais distância dos pais, se você não tiver pelo menos uma fresta, aí deve bater um desespero louco, assim. Porque você não criou é normal, vínculo, né? se afastar, né? Mas
putz, se já não estava conectado na hora do afastamento, deve ser um grande... Eu tô falando deve ser porque pode acontecer comigo amanhã isso. Inclusive, eu posso estar tentando tudo isso e me sentir completamente afastada, né? Mas, assim, eu procuro deixar o canal aberto. E para cada um é de um jeito, né? Um dos meus filhos fala muito sobre tudo isso. Ele gosta de falar, gosta de mostrar, e manda vídeo, manda receita. Ele é super... aberto sobre os que ele tá consumindo, ele quer mostrar o vídeo, ele quer... O outro, não. É mais fechado. E aí, com o outro, eu tenho que ir lá. Mas o que você anda vendo? Nossa, que legal. Ah, você tá assistindo. O que você tá assistindo? Aí eu tenho que ficar provocando um pouco mais, perguntando um pouco mais, porque o outro é mais privado. Eles estão com que idade, Paulinha, agora? Um tem 14 e o outro tem 12. Você sabe que você daqui a pouco vai entrar, possivelmente, num loop. Num switch, assim. Eu tinha... Minha filha falava mais, era mais próxima de mim, e o meu mais velho, ele era mais reservado. De repente, ele começou a ficar mais próximo de mim, eu falei, pronto, agora eu tô com os dois perto de mim. Aí, de repente, minha filha... Deu uma sumida. Aí eu falei, não, agora vamos resgatar, né, a minha filha. Aí quando eu trago... porque são as fases, né? É isso. Eles não são sempre iguais, eles não estão sempre na mesma... sintonia, sempre super afim. E não é o mesmo programa que os dois gostam. Não então, é. às vezes, você está dando atenção para um, realmente o outro afasta um pouco. Esse equilíbrio também não é simples. Tem que ficar perguntando, tem que ficar... E um gosta de falar, vai falar toda hora. O outro fala menos, talvez você tenha que perguntar mais. E achando esses pontos de contato, é isso que eu procuro fazer. E sempre tipo, mas será que é isso mesmo? Legal. O inteligência artificial ajuda alguma coisa. Estou usando a inteligência artificial para ver quantas vezes eu preciso farmar um jogo. Veja, uma linguagem que eu jamais pretendi entender, mas eu já estou entendendo melhor. Aí eu falei, e aí, foi eficiente? Você está conseguindo farmar mais com essa estratégia que o chat criou para você? Assino o chat junto comigo, porque eu vejo o que ele pede pro chat também, tá? E é uma dica, porque você acha que eles não vão usar, por exemplo, inteligência artificial para fazer lição? Não, vão usar para fazer um monte já de estão coisa. usando, tá? E assim, de jeitos maravilhosos, bem melhor do que eu consigo usar na minha vida. Mas eu acho que vai ter que usar, mas vão ter formas de usar. É isso, que nem o Google. O Google já te dava a resposta para várias perguntas, mas será que era a resposta correta? Onde que eu busco a resposta correta, né? Como é que eu trabalho com esse conteúdo de pesquisa que a gente conseguia com o Google, que na minha época não existia? Existia a Barça, assim como os incas, os maias e os astecas faziam um trabalho para a escola na biblioteca. Mudou, mas a gente tem que ficar, entendeu? Não adianta você falar, nem sei. Diretora da escola dos meus filhos estava dando uma palestra na BET Educar, uma das maiores feiras de educação que tem, e eu fui lá prestigiar. Ela tinha acabado de voltar do XSW, né? Então ela estava cheia de informação. Quente de informação. E ela falou uma coisa muito simples, mas que pegou direto, que ela falou, a gente precisa educar esses meninos e essas meninas para terem pensamento crítico. É o mais importante. Por quê? Porque eles vão perguntar para a inteligência artificial e, eventualmente, eles vão receber uma resposta completamente errada. E eles precisam ter discernimento para olhar para aquilo e pensar, será que tá certo isso? Será que eu fiz o prompt errado? Será que a inteligência buscou uma coisa diferente do que eu queria? Porque senão... eles vão errar e vão errar na mosca, né? Eles vão ter certeza que todos vão errar igual e vão achar que o errado é o certo. Pode acontecer. É isso. Se a gente não trabalhar para que esses meninos e meninas tenham muito pensamento crítico... Tem que duvidar, é isso. Duvidar, perguntar, né? Nada melhor. Tipo, tô pesquisando aqui um negócio sobre vírus e gripe. Pô, gente, às vezes você tá indo no pediatra. Pergunta para ele. Legal que o chat tá te explicando, mas pergunta. Pergunta para um cara que é médico, gente, pensa, o cara estudou anos, ele vê isso acontecer, pergunta para ele. E tipo, é isso, você tá nesse lugar das perguntas o tempo inteiro, é um pouco do que o jornalista faz. Então, acho que a criança, ela tem que ser curiosa, desconfiada, sabe? Tipo, a gente tem um dilema lá na minha casa, que é o dilema da margarina, que é assim... Você pode procurar na internet, tem inúmeros vídeos entre os que vilanizam a margarina e os que dizem que não, que agora a margarina é super legal, entendeu?
E tem vários, e a gente troca vários vídeos sobre isso. É o desafio da margarina. Ele me manda um vídeo, margarina maravilhoso. Aí eu mando outro. Não, o negócio é manteiga, o negócio é banha de boi. Não, a melhor gordura é o azeite de oliva, sabe assim? E a gente fica, às vezes, mandando vários e vários vídeos. E nada melhor do que o quê? Pergunte para uma nutricionista. Porque, às vezes, tem um pouquinho de verdade em cada vídeo. Mas nada melhor do que você entender o que para você que tá nessa idade, que tá crescendo, o que será que é bom para você, sabe assim? Então, assim, é um eterno desconfiar, porque mesmo pra gente, o ovo mesmo, gente, não foi vilão já? Muito tempo. Agora, 50 ovos por dia. Agora, chegando na menopausa, 30 mil ovos, que sei lá, sabe assim? Então, tipo, também mudam as coisas, a gente precisa se atualizar, não é? E saber um pouco. Então, eles também. Então, eu lido muito assim. Agora, dá medo mesmo, tem muita coisa na internet, é um mar de coisas e é difícil de acompanhar. Então, tem esses básicos, né? Porta aberta, dá uma olhada no histórico, celular é seu, legal, sua intimidade, mas eu quero olhar. E também deixar esse canal para quando der um errado, eles te procurarem, porque vai dar. É aí que eu quero chegar. Tipo, grupo de zap. Você tem anos de mídia social, né? Talvez você tenha sido das primeiras comunicadoras que estava no rádio, mas já estava indo para o digital também. E hoje em dia é muito violento o hate que pode aparecer em redes sociais. Porque no começo parece que as pessoas não entendiam direito, então elas se controlavam um pouco mais. Agora deu uma bagunçada, deu uma banalizada, o cara cria um fake qualquer, muitas vezes. Tem outros que não tem nem esse cuidado, saem falando o que vem na cabeça. Como que você trabalha isso com os seus filhos? Porque quando a gente é adulto já é difícil. Eu imagino que você deve ter vivenciado situações horríveis. E na cabeça de uma adolescente tomar um hate, né, que te expõe perante um monte de gente? Eu acho que é muito difícil de ensinar. Como é que dá para ensinar alguma coisa sobre isso? Não é no mundo virtual. Legal. Era isso que eu tenho discutido bastante com eles, né? Que agora tá aquela idade que é uma autonomia. Eles querem uma autonomia, né? Então eu falo muito assim, eu acho que a autonomia, ela acontece no mundo real. Autonomia de você ir a pé até a escola. Autonomia de você assistir um filme sozinho no shopping, com 3 amigos. São autonomias que são da idade. A internet não tem idade. Deveria ter, mas não tem. Então, a mesma coisa que um cara de 50, 20, uma menina de 18 faz, o menino de 12 pode fazer. Ele tem acesso aos mesmos conteúdos, ele pode entrar nos mesmos sites. Ele tá lá. Ele tá igual todo adulto lá. E eles perdem um pouco a noção dessas fases etárias, né? Do que você pode fazer com 18? Agora eu posso tirar minha carta. O que você pode fazer, né? Tem isso na vida, mas na internet não tem. Porque se você entrar num site que é de bebida, é só você dizer, tenho mais 18. Entrou. Nossa, foi super difícil, né? Tem que fazer uma conta, 2025 menos quantos anos para ter 18 anos, eles fazem, colocam lá e eles têm acesso a todo tipo de conteúdo. Então, isso que é muito complicado. Então, acho que é tudo meio no mundo real. Então, por exemplo, sei lá, já teve muitos problemas, tá? Com os meus filhos, eles não são santos, eles já se enroscaram com coisa de grupo de WhatsApp, com mensagens totalmente erradas para amigos, para amigas. E o que eu acho que é legal é transferir muito isso pro mundo real, tipo, você magoou um amigo seu, porque você zoou ele no jogo, ou porque no grupo todo mundo resolveu que bloqueou ele, porque, que engraçado. Você vai lidar no mundo real. Cadê o seu amigo? Não, você vai falar com o seu amigo. Não, eu vou mandar uma mensagem. Não, você vai falar por vídeo, pelo menos. Porque você tem que ver a tristeza da pessoa para você internalizar, para você saber o que você provocou. Porque não é impune. Porque parece engraçado, mas não foi engraçado para uma pessoa que é seu amigo. E no digital tem isso, né? Tem essa distância. Você provoca uma coisa e aí o seu amigo
ou quem tá do outro lado, que às vezes nem é tão seu amigo, mas essa pessoa, ela vai sofrer em silêncio, né? Ela sai do jogo, ou ela é bloqueada, e aí ela tá sozinha no quarto, às vezes não tem nenhuma rede de apoio ali, porque o pai não tá em casa, a mãe não tá em casa, porque naquela hora não tem ninguém. Quando a gente fazia uma bobagem e a gente era adolescente no mundo real, e eu não quero romantizar, eu acho que tem um monte de coisa da modernidade. Não, era horrível legal, também, mas... Mas você via a cara. E aí, se você não era um desalmado completo, você ia lá e falava, cara, vem cá, passou, você tá bem? Aí o cara, não, sai daqui, não quero mais falar com você. Ele tinha um momento de deixar claro que ele estava chateado. Sim. E algumas pessoas iam lá, meu, vem cá, passou, a gente não queria que você ficasse assim. E você ia aprendendo que não é legal fazer isso, né? Porque depois acontece com você. Acontece com você. Acho que aí essa hora é a principal do aprendizado. Porque eventualmente vai acontecer com eles também. E aí é nessa hora que eu posso falar, tá vendo como não é legal? Olha o que você tá passando aqui em casa. Não é difícil? Pô, você não consegue nem mostrar que você tá triste pros seus amigos. Você vai ter que levar na esportiva e você não tá legal. Não foi bom. Você tem que dar um jeito de falar isso pra eles. Pessoalmente. Ou você tem que escrever, mas você tem que dizer. Você não pode guardar isso pra você aqui e fingir que tá tudo bem. Você tem que ir lá e tem que falar. Ó, eu me senti muito mal com essa situação. E aí a gente sempre... aí eu fico meio que uma semana. Você conseguiu falar? Você deu um jeito de falar? Você conseguiu expressar que você ficou chateado? Você conseguiu fazer isso? E normalmente eles conseguem. Às vezes demora um pouco, às vezes demora 15 dias. Porque é aquela coisa, né? Espera tá um pouco mais macio pra daí... Mas eu fico insistindo muito, porque eu acho que principalmente com os meninos, esse lugar das emoções, da fragilidade, é um lugar que a gente tem que trabalhar, porque é a masculinidade do novo milênio, que eu gostaria, assim, homens que tivessem facilidade em falar das suas dificuldades e tivessem amigos para fazer isso, porque muitas vezes eu falo, e aí, como que tá seu amigo que perdeu uma avó, por exemplo? Ah, não sei, tá bem. Ué, mas você falou com ele sobre isso, você perguntou, e aí... Como você tá? Você ficou triste? Não, eu não perguntei. Eu falei, mas tem que perguntar. Você tem que perguntar. Você tem que entender. Como que tá seu amigo que mudou de escola? Ah, tá tudo bem, mas ele tá gostando? Ah, não sei, não falei muito sobre isso. Mas tem que falar. Você tem que falar, você tem que perguntar como que tá, se ele tá feliz, se ele tá triste, se tá difícil, se tá fácil. E você também, você tem que falar, fala suas coisas, sabe? Você tá triste? Fala com seus amigos que você tá triste. Eles vão gostar. Vai ser bom, porque quando eles ficarem tristes, eles vão falar com você. Então, assim, eu trabalho muito na vida real. Aí o virtual é a extensão do real. Se ele conseguir aprender que ele tem que conversar com as pessoas, falar das emoções dele, ele vai transferir, eu imagino. Tô rezando aqui, tá? Eu imagino que ele consiga transferir mais pro virtual. Mas o virtual, ele requer essa supervisão, esse olhar, e saber que eles vão errar muito, assim. Isso é uma coisa que eu fico... É difícil, né? Porque quando você tá em grupo, é sempre pior, né? Grupo de WhatsApp. Eu tenho pavor de grupo de WhatsApp. Porque é isso, são várias famílias, cada família pensa de um jeito, né? Tem gente que vai ficar super chateado com um menino de 9 anos que, sei lá, falou pênis. Eu não fico chateada. Eu sei que pode acontecer, porque é uma criança, também tá aprendendo, não vai acertar sempre. Vai errar, inclusive... em relação ao meu filho, e o meu filho vai errar em relação a essa criança. Só que não são todos os pais que pensam assim, né? Outros, às vezes, sentem, sei lá, ameaçados com alguma coisa que tá ali, que não consegue entender, sabe? Alguém escreve headshot, por exemplo. Que é coisa de jogo, tipo, não tem nada a ver. Eles não têm ideia que é um tiro na cabeça, sabe? Assim, que é uma coisa completamente ofensiva, apavorante para um pai. E rola, escreve isso daí. Aí os pais ficam, meu Deus, é uma seita, o que é que tá acontecendo? Entendeu? E, tipo... eles não têm ideia, eles estão... ah, meu Deus, é um jogo aqui, não tem nada a ver. Então, assim, legal, não tem nada a ver, mas não é todo mundo que tá sabendo, e vocês estão se expondo em lugares que não são pra idade. Legal ir pro shopping com 3 pessoas? Legal. Legal tá num grupo com 15? Não, não é legal. Moderadores não têm maturidade para fazer isso. Moderadores adultos depois respondem a crimes por estarem no Discord coordenando coisas que eles nem sabem. Você, criança, tá achando que você tem essa capacidade? Não, você não tem, você não tá autorizado, você não tem.
Você não é moderador de nada. Você não tem grupo de nada, meu bem. Você junta 4 amigos e vai no McDonald's. Se quiser, já tá ótimo, entendeu? Essa é a sua maturidade. Adultos têm grupos. E mesmo assim, veja, alguns depois respondem por crimes, por coisas que acontecem lá e eles não olharam. Então, assim, são coisas sérias, né? Mas a internet não tem idade, então é isso. E a internet talvez não possibilite que eles desenvolvam algumas habilidades que algumas pessoas gostam de chamar de soft skills, outras pessoas habilidades socioemocionais. Você que tem muito contato com o público jovem, né? Porque eu sou uma tia adolescente, né? Tô aqui com a minha roupinha de tia adolescente. Por quê? Porque você, além de ser muito comunicadora, você está muito ligada com cultura pop, né? Sim. Então eu acho que você tem muito contato com o pessoal jovem. Você acha que um monte de gente fala, essa geração não está treinando soft skills para o futuro? Qual é a sua avaliação disso, né? De como eles deveriam trabalhar um pouco mais? Acho que você falou, tem que trabalhar no real, né? Para depois ir para o virtual. E como isso está rolando com essa galera agora na fase da adolescência para os adultos jovens? Eu trabalho com muita gente jovem, né? Que vem com 20 anos e tal. E eu acho que é uma frequência diferente. Mas eu não acho que é uma frequência diferente para pior, assim. É uma frequência diferente. Então, eu acho que as gerações também mais para frente, elas têm que estar abertas para entender essas diferenças também. Porque tem um monte de gente, a geração Z não gosta de trabalhar. Eu não acho que é isso. Eu não acho. Eu trabalho com gente jovem que o que eles gostam é de trabalhar. Mas às vezes é no horário deles. Às vezes é no celular para resolver. Sabe assim, é de outro jeito. E aí você tem que entender um pouco essa frequência, esse timing. Ah, não, porque geração Z não dá para falar nada, tal. Por um lado é até bom, né? Porque tinha uma época que a pessoa falava, jogava um cinzeiro em cima de você, gritava, xingava todas as gerações da sua família. Então teve uma época de exagero, e aí eu acho que talvez veio uma geração, sabe? Tipo, queimar o sutiã do feminismo. Era tipo assim, não, peraí, aqui não, entendeu? Você vai me tratar desse jeito, eu vou embora. Ah, são super sensíveis. Não sei, eu gosto de sensibilidade, eu gosto de tratar a pessoa, eu acho que a gente tem que entender. Não tô passando pano, não, para gerações aqui. Eu só acho que sempre, de geração para geração, a gente tem mudança de comportamento. Isso não é uma novidade. Isso não é agora, né? É o tempo inteiro. E todo jovem vai ter uma curva de aprendizado no trabalho. Ninguém chega com 20 anos, 10 de 10. Nossa, eu me relaciono, eu olho para todo mundo, eu ligo, eu tenho meus contatos. Não! A gente chega todo cagado lá, do nosso jeitinho, meio, né? Não sabe que roupa põe, não tem muito para quem perguntar, não sabe se vai ou se vem, todo mundo chega imaturo no trabalho. Acho que isso não é uma coisa da geração de agora. Mas é óbvio, se a pessoa não treina na vida real, ela não vai ter know-how, entendeu? Se ficar aqui no celular assim, falando com uma pessoa, você não vai ter empatia, você não vai desenvolver aqui um tete-a-tete, você não vai conquistar aqui a confiança. Talvez você ganhe pontos em outros lugares, você consiga construir uma rede social, você consiga, né, dar conta de coisas que têm a ver com a natividade digital dessa geração, que é uma coisa que a gente não experimentou. Então, acho que é um mix, mas todo mundo chega imaturo no trabalho. De qualquer geração, chegamos imaturos no trabalho, com os nossos ingredientes diferentes dos antigos. E fomos nos adaptando. Hoje, não sou uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho. Gostaria de estar saindo, aquela louca. Mas assim, é isso, entendeu? Eu estou 50 anos. Estou ali mais próximo dos 50 anos do que outra idade. Então, assim, já sou uma pessoa sênior no mercado de trabalho. Então, sim, tenho mais soft skills, conheço mais gente, entendo onde são meus pontos de contato. Eu acho que o bom profissional da geração Z vai fazer a mesma coisa, mas dentro também de uma mudança comportamental da sociedade. O que eu tenho debatido com amigos é que eu realmente acho que essa geração ela tem tudo para ser muito melhor do que a gente. Né? Nasceram com acesso a um monte de coisa, tem... É muito tudo, acho que é esse que é o problema. Essa curadoria, assim, tipo...
Mas o que a gente precisa propor para eles é que eles experimentem coisas que têm regra, que tem ganhar, perder, porque a hora que vier para um mundo do mercado de trabalho, putz, o mundo não é tão legal quanto um joguinho de videogame que está difícil, você diminui a fase e fica mais suave para você jogar, né? Ah, eu tô aqui faz tempo que eu não jogo, então eu vou jogar 2 fases mais para baixo, porque assim, a vida não é assim. Não, a vida lasca o chicote, mas é aí que tá, para todo mundo, em todas as gerações. Seu pai podia falar 1000 vezes para você, olha, quem não tem um português, não sei o que, não vai, não sei o que lá na vida. Beleza, aí veio o corretor no texto da gramática, melhorou em 80% o português de qualquer pessoa que tinha um computador, sim, entendeu? E legal que seu pai falou isso, ele tinha razão. Mas também surgiu um atalho aí, deu uma melhorada e, vida que segue. Então, assim, eu acho que sim, a gente tem que propor e tal, mas nada como a vida. O cara vai entrar no mercado de trabalho, é isso. Primeiro dia, ele se cansou, foi embora. O segundo dia... Chega uma hora que ele vai ter que se encaixar. Ou não existe uma geração que fique sem fazer nada, gente? Existiu. Achavam que a nossa mesmo, toda hora acham que a geração mais jovem, não dá pra trabalhar, não quer fazer. É sempre a maldição da humanidade. Com o Bruno Piva sobre isso, né? Tem textos milenares de essa geração é horrível. Então, não, a gente é horrível, que a gente é horrível, isso é uma certeza. Vocês podem ter certeza. Olha o que a gente tá fazendo com o planeta, e assim, não é uma coisa geracional, acho que é uma coisa de espécie. Então, assim, eu acho que o amadurecimento, ele vem com as experiências. Os pais, eles têm esse desafio, né? A gente tem. Por que você bota seu filho lá pra fazer esporte? Ué, porque faz bem, porque a saúde, porque não sei o quê. Quer dizer que ele vá fazer esporte pro resto da vida? Não. Quer dizer que vai ser a melhor coisa na vida dessa pessoa? Não sei. Mas é a proposta da educação do ser humano, né? Saúde, né? O esporte, a escola, é até uma obrigação. Não, as artes, acho que música, teatro... Para algumas famílias mais, para outras menos, né? Tem gente que só olha o Enem, tem gente que não tá nem aí pro Enem, tem gente que quer que o filho estude fora, tem gente que sonha que o filho seja artista plástico. Então, assim, porque você sabe, né? É o nosso grande espelho, é o nosso calcanhar de Aquiles, é onde a gente às vezes quer realizar sonhos que a gente não realizou pra gente, todas essas frustrações, por isso que a maternidade e a paternidade são muito complicados, porque se fosse só a respeito do outro, até era mais fácil, mas é o outro como reflexo da gente, nosso ego, e bem grandão. Frustrações, então, exatamente, é muito complicado. Então, assim, o pai sempre vai estar nessa proposta, porque o dono da empresa não vai estar nessa proposta. Vamos agora educar a geração Z, um grande curso de soft skill, conversem entre vocês para melhorar. Não vai, entendeu? É o pai. A gente tem esse papel. Filho, não fique com o celular na mesa. Filho, converse aqui, vamos conversar. Filho, vá no acampamento. Um monte de gente, autonomia. Onde eu queria chegar. O pai precisa educar, né, Paulinha? Acho que... Precisa. Porque aí que tá. Tem que ter diálogo, tem que trazer para... Você tem que fazer parte do mundo dele, trazer para perto do seu mundo. Tudo isso é importante e legal. Mas o mundo não vai estar preocupado em te educar. O mundo vai querer que você... É chicote. Então, quem tem que ter tomar a rédea da situação é pai e mãe, né? Filho, sai da cama, vai fazer alguma coisa, né? Não, em realidade, você tá indo mal na escola? Ué, o que tá? Não tá estudando, tá indo mal na escola. É isso. Você entendeu? Começa aí, né? É isso, não arrumou a cama, virou um chiqueiro. Puxa, que coisa, paciência. Tem que ser um pouco reflexo. Em casa é difícil, né? É isso. Eu penso, uma coisa básica que é isso, arrumar a casa. Na minha casa são 2 meninos. Eu, meu marido. Tinha pessoa que limpava a casa sempre. Na pandemia, que não tinha mais, né? Porque ficou todo mundo em casa, então ia uma vez que a gente não estava em casa, eu entrei numa noia grande, e aí todo mundo teve que arrumar um pouco a casa. Eu achei que foi um despertar, tanto que na minha casa agora não tem mais pessoa todo dia, é 2 vezes por semana. Porque foi ótimo não ter. Porque aí o cara começou a se ligar. Eu vou deixar essa puta zona? Vai ficar. Olha aí como tá o seu quarto. Você sabe que tem uma história maravilhosa que meu avô contava. Meu avô era diretor do NR. E aí, um belo dia, depois de uma temporada de 1 mês, os meninos e as meninas passaram 1 mês, toca o telefone no escritório.
uma mãe querendo falar com o professor Afonso. Professor Afonso, a mãe de não sei quem quer falar com o senhor. Ele, como sempre, ele fala, calma, fala que eu retorno. Aí, quem que era o monitor? Quem que era o monitor era tal. Liga para este monitor. Tudo bem. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Alguma ocorrência, ele tem uma ficha de cada um, né, dos meninos. Olhou a ficha, não tinha nenhuma ocorrência. Aconteceu alguma coisa que não contaram para ninguém. Liga para esta mãe, eu vou falar. Ele liga tenso, né? Aí a mãe fala, professor Afonso, eu queria fazer uma pergunta. O que o senhor fez com o meu filho neste mês de férias? Ele falou, olha, por favor, seja um pouco mais específica, né? Não, ele voltou para casa e nós temos 3 funcionárias. Ele não precisa fazer nada. E ele pegou e ele arrumou o quarto, ele limpou, esticou a cama dele, aí ele pegou e tirou a louça da mesa e colocou na pia. Faz uma semana... Que ele age como um ser humano, que ele loucura. Estava cuidando das coisas. Aí meu avô virou e falou assim, dona fulana, 3 funcionários na sua casa. E isso, 3 funcionários. Nunca tem um dia aqui que não tem ninguém. Tá. E os funcionários, eles vão continuar fazendo as coisas por ele. Se ele não fizer, os funcionários vão fazer. Então fica tranquilo que 2 semaninhas ele tá de volta. 2 semaninhas ele volta pro normal. Por quê? Porque a hora que ele perceber que ele não precisa fazer, então ele não vai viver no chiqueiro, alguém vai lavar a louça dele, alguém vai organizar a bagunça, ele vai fazer. E aí é que tá, né, numa das conversas com o Tamborini e com outras pessoas, o conforto é muito gostoso, né? O conforto é maravilhoso, e é claro que eu acho que o pai tem que acolher, não é, sabe, agora um exército aqui, não é isso. Mas tem coisa que é isso, se o cara não tiver que fazer, ele simplesmente não vai fazer, porque eu também não faria, você também não faria. É isso, entendeu? Se não tem que levar o copo na cozinha, não vai levar o copo na cozinha, gente. Isso vai mudar a vida do cara? Olha, eu não sei, mas eu acho que um soft skill bom pra você ensinar em casa, limpe sua própria bunda. Leve suas coisas ali, saiba que as coisas não acontecem como mágica. Pelo menos pra você valorizar quando você tiver a oportunidade, né? Você vai num hotel, eu acho bonitinho quando meus filhos vão no hotel, que eles ficam muito felizes. Porque é mara, né? Você volta, uma moça fez a cama, tá tudo lindo. E eu não tô dizendo que a minha casa é um brinco, não. É a maior zoeira lá, entendeu? Mas dentro dessa zoeira, eles estão aprendendo que aquilo não vem do nada. Não vem do nada. Não tem uma fada mágica da limpeza. Não tem uma comida dos Jetsons que você aperta um botão e ela brota. Não tem nada disso. Alguém tá fazendo. Quem tá fazendo? Por que você também não tá fazendo um pouco? Será que você pode fazer um pouco? Se essa pessoa faltar, como é que faz? Então, assim, são noções da vida que é em casa. A gente em casa também tá só com 2 vezes por semana. É lição que leva pra fora, porque o cara chega lá e ele sabe, cada um tem uma missão. O que essa pessoa faz? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, o que vai acontecer? Eu ensinei pra eles um negócio que eu falei, cara, vocês já pararam pra pensar que se a pessoa que trabalha aqui em casa, vem 2 vezes por semana, chegar aqui e isso aqui tiver de ponta cabeça, ela pode virar as costas e falar, eu não volto mais aqui, porque isso aqui tá ruim demais. Então, isso aqui assim, sempre tá meio ruim demais, mas isso. E quando falta... Vamos no mínimo tirar, né, lavar a louça, pra quando ela chegar e olhar em casa e falar... Tem outras coisas pra resolver. Pra fazer, ela vai lavar sua roupa, coisas... O que você não gosta de fazer? Lavar roupa? Tá bom, então deixa ela lavar a roupa. Louça você lava. E aí você vai ensinando que não dá pra você jogar tudo pro alto e achar... Se não fizer, não vai estar feito. É que nem lição de casa. Que agora, por exemplo, as escolas são integrais e tem menos lição de casa. Você vê. Já é uma coisa que... O que eu aprendi na escola, da responsabilidade da lição de casa, nas escolas dos meus filhos, já nem posso vir com essa história, porque nem tem. Na de um deles não tem. Porque tem 1 hora na escola que eles retomam conteúdos e fazem lições na escola. Já mudou. Porque é integral. Então já mudou completamente, assim. Mas então, como é que ensina essa responsabilidade? Tem que ficar procurando um jeito, assim. Porque o pai vai ensinar. A vida vai ser chicote. E vai ter uma hora que vai ter que ter o chicote da vida também. Eu acho, sinceramente. É isso, porque por mais, não tem né? jeito. A gente... mãe, pai, latino, não sei, a gente aqui, né, gosta de ficar com as galinhas e os pintinhos em volta, tem uma coisa meio, né, da latinidade, da afetividade, da proteção,
que é difícil mesmo, é uma coisa de geracional, que às vezes a mãe tem essa culpa, né, de querer, nossa, cuidar, né, brigar pelo filho na escola e, né, ai, injustiçado. E eu entendo completamente, já várias vezes caí nisso também. Mas aí aí a gente tem que pensar que é isso, se não for a gente que é com amor, vai ser na vida. Porque é isso. A lógica é essa. E eles é bom também eles saberem. É isso. Melhor que os pais façam um pouco mais desse papel do que deixar para sofrer. Porque a gente faz de um lugar de cuidado, de amor, né? E em lugares assim, onde é um ensaio, é isso. Você não arrumou seu quarto, tá tudo bem. Agora, você ser completamente desorganizado no seu trabalho pode custar o seu emprego. Né? Então, a gente está ali no ensaio da vida. Em casa é o ensaio da vida, né? Irmão é ensaio para contato social, escola também é ensaio. São vários momentos em que é ensaio, mas tem que ter aprendizado. Tem que dar um passo, né? Você tem que ver que tá caminhando, porque depois aí é a vida. E a vida não perdoa. Paulinha, eu tô sendo dirigido nesse podcast, eu nunca tinha sido dirigido antes na minha vida e mandaram eu ir para minhas últimas perguntas. Vai. Você sabe bem como é que é, né? Você eu sei, essa administração do tempo. Tem 3 perguntinhas finais, simples. A primeira é a seguinte, a gente sabe que tem um monte de pai e mãe que vem ouvir o podcast e os filhos ainda são pequenos. Quase como se eles falassem, eu vou fazer uma faculdade de paternidade e maternidade para lá na frente eu ser um bom pai, uma boa mãe. Então, são pais e mães de meninos e meninas mais jovens. O que você, já mãe de adolescente, pré-adolescente, pode falar para este pai, para essa mãe que está ouvindo, cheio de angústias, falando, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é muito difícil essa história de ser pai, de ser mãe. Qual o recado que você dá para esse pai ou para essa mãe? Em que todo mundo pensa isso o tempo inteiro. Eu penso isso diariamente. Para cada coisinha que acontece, eu tô nesse lugar de falar, gente, não vou dar conta. Não estou dando conta, não dei conta. Mas acho que uma coisa é você não antecipa, sabe, as fases, porque cada uma dessas fases tem desafios, mas tem coisas muito legais também. E se você fica antecipando, aí você deixa de viver aquele momento entre dificuldades e coisas muito gostosas que acontecem, sabe? Tipo, foca no que tá te acontecendo ali e saiba que é tudo fase mesmo, é tudo passageiro. Claro, o filho é para sempre, né? A construção da identidade é uma coisa contínua, mas às vezes algo que tá tirando o sono da sua família, a criança que não consegue dormir na cama dela, ou que não consegue tirar a fralda, sabe? Que são aqueles problemões da infância. Nossa, na perspectiva da vida, isso vai ser uma besteira tão grande, assim, e se demorou 1 ano ou 2 meses, putz, você nem vai lembrar, sabe? Porque vai passar e daí já vai estar em outra coisa, e aí é um eterno, enfim, desafios que tem, né? Então, tá tudo bem. Tipo, vai com calma, sem pressa para resolver os BOs, vai resolvendo aos poucos, que dá tudo certo. E não guarda para você, né? Acho que assim, não guarda para você, procura... Putz, porque com certeza tem centenas, quiçá milhares ou milhões de pessoas passando pela mesma coisa. Eu acho que isso de rede social, de maternidade, é muito legal hoje em dia, né? Que tem esse lugar também do erro. E de você ouvir uma outra pessoa dizer, comigo foi igual e passou, ou comigo tá sendo assim agora, e eu tô fazendo isso daqui, tá sendo melhor, ou não deu certo isso daqui que eu fiz. Então, a rede social tem isso também. É um lado bom. Paulinha, a gente fala com um monte de jovem, então existe uma enorme chance de terem meninos, meninas, adolescentes que estão escutando esse podcast. O que você daria de recado para esse, assim, a gente fala muito pro pai, pra mãe, e dificilmente a gente manda um recado pros jovens, né? O que você falaria para um menino, para uma menina, adolescente que está escutando aqui o podcast, cheio de dúvidas se a inteligência artificial vai tirar o emprego? Vai, aquelas loucas. Vai tirar seu emprego, se o futuro vai ser bom, não vai ser bom, se está no caminho certo. Vamos lá, com as suas palavras e fechando aqui a conversa. Caramba, jovens, não sei, jovens, vocês estão aí. Acho que uma coisa que eu gostaria de dizer, sempre falo isso para os meus filhos, é que os pais, eles estão tentando acertar. É uma coisa que às vezes os filhos esquecem, sabe? Aquela fala, você quer acabar com a minha vida. Eu escuto isso pelo menos 2 vezes por mês.
Não quero, tipo, longe de mim, gostaria até de estar com mais coisa pra fazer, entendeu? Nem pensar em você, mas é que, assim, os filhos são muito preciosos pros pais, por inúmeras razões, entre certas e erradas. E, assim, os pais, eles querem muito acertar. Então, tenham isso em mente, mesmo quando dá raiva, sabe? Quando você fala, ai, puta, eu não aguento, esse cara quer acabar com a minha vida, essa mulher me atazana. Pode ser, mas tenha certeza que é com uma boa ideia. Às vezes é coisa de conversar que você vai falar, putz, eu entendi o que você quer. Não foi bom esse caminho que você escolheu, mas eu entendi que, sabe, foi bom. Porque, no fim, né, a gente que tá muito mais velho, muito mais maduro, fala-se muito de maturidade hoje em dia. É muito louco você olhar para trás e ver tudo que você passou com seus pais, entre erros, entre acertos, e de um outro lugar que você consegue entender muito melhor. É chato, quando você tiver um filho, você vai saber. Quando você tiver um filho, você vai saber. E é muito isso, assim. Então, não leva tão a ferro e fogo e saiba que é uma pessoa que vai estar sempre do seu lado, assim. Ouça um pouco, sabe? Tenha um pouco de paciência, porque os pais, meu Deus, eles também remam, viu? Eu tô falando dos bons pais. Eu tenho certeza que o de vocês, se vocês estão aqui nesse podcast, devem ser ótimos. É isso. Né? Estão com conteúdos bons, então... Até se você está interessado em ouvir aqui... Exatamente. Então, assim, erra, às vezes, tentando acertar, e, no fim, cara, não tem nada mais profundo do que a ligação de uma mãe, de um pai com um filho. Não tem. Isso aí é uma coisa que, sei lá, nem se explica, assim. É muito mais forte do que talvez um adolescente consiga imaginar. Exato, e ainda mais se você é adolescente, assim, porque o bebezinho... Às vezes nasce e a gente não sabe nem o que fazer com aquilo, né? A gente olha e fala, meu Deus, que loucura, né? E agora? Mas um adolescente, manos, vocês já estão há um tempo aí com esses caras, né? Não tem, é forte o negócio, é forte. E a última parte do podcast, eu sempre peço para você lembrar de alguma história da sua adolescência que é marcante, que você gostaria de dividir, se falar, ou com quem você estava, ou o que aconteceu, por que foi tão importante... Olha, a adolescência acho que é a pior fase que tem. Eu até falo isso pro meu filho, porque para mim não foi fácil. Eu sempre fui muito sensível, assim, então gostava muito de ler, muito de escrever, e sofria sofrendo, sabe? A sofrência seria a minha música preferida na adolescência, ela ainda não estava assim tão popular. E eu lembro de sofrer com coisas assim que hoje eu olho e falo, gente, que viagem, mas eram sofrimentos muito, muito profundos, assim. Eu vou falar aqui, você vai achar engraçado, mas, por exemplo, eu tinha um negócio com o meu sobrenome, que era do meu pai, era Rego, que eu tinha pavor. Era um negócio que eu mudei muito de escola. Cada vez que eu mudava de escola e que eu ia ter a chamada a primeira vez, eu ficava sem dormir, assim, de desespero, de lerem Paula Carvalho Rego. E de imaginar que iam zoar Suzy Rego, Paula Rego, grande... Gente, parece hoje uma grande besteira, mas era algo que tirou o meu sono, assim... mas é que o bullying... Durante vários... o bullying na nossa geração. E sabe o que foi mais louco? Nunca fizeram bullying Verdade. comigo. Mas eu fiquei sem dormir vários dias. Não falava muito sobre isso na minha casa. Nunca falei, mãe, olha aqui meu sobrenome. Nunca falei. E isso era uma coisa que me perturbava. E outra coisa que eu acho também, hoje eu falo, gente, que loucura, mas era coisa de depilação, olha que loucura, coisa de vaidade das meninas. Eu sou descendente de portugueses e peluda que eu era e tudo, bigodinho, né, com a idade lá do hormônio, e eu ficava muito incomodada com isso, desesperada, chegava a ficar de moletom no calor. Era um sofrimento tremendo pra mim, adolescente, assim. E nunca, não falava exatamente e ficava naquilo, assim, tipo, escondendo, usando moletom, passando calor pra caramba, sabe? Tipo, em várias viagens da escola e tal. Então, eu vejo hoje meus filhos adolescentes e eu sei exatamente as dores, assim, tipo, sabe? Eu tô magro. Porque ou se você é magro demais, é magro. Se é gordo, você é gordo. Se é baixo, se é alto, você é alto. Então, assim, não é sobre o que você é. É sobre estar adolescente e ser muito desconfortável, né? Tá na própria pele, assim. E eu sentia isso e eu lembro exatamente, assim, dessa condição. E eu acho que esse é um exercício legal pros pais, às vezes. Porque tudo parece muito bobo.
Sim. né? Ai, nossa, uma depilação, nossa, que besteira. Só que doía demais, era horrível, era aprisionador. E é isso que seu filho tá passando agora. Com coisas que você fala, ai, que bobo. Ai, que besteira. Sabe que recentemente eu tava conversando com meu filho e com a minha filha, porque um amigo da minha filha acabou um namorinho, 14, 15 anos de idade. E, segundo ela, segundo meu filho e minha filha, ele estava muito triste e eles não conseguiam entender. Eu falei, calma, vocês ainda não tiveram o primeiro namorado, primeira namoradinha que vocês se apaixonaram Pois na vida. Uma dor grande, gente. Dói fundo, dói muito, a adolescência é muito, muito ruim, assim, pra mim. Não tô falando, eu não tive experiências, eu não tive bullying. Eu ficava com essa coisa da depilação, do bigode, não sei o que lá, mas nunca ninguém, acabou comigo, ficou falando. Não, era coisa, você vê, uma coisa nossa, da gente não se sentir bem na própria pele. E eu sentia isso e guardo e sei exatamente a sensação até hoje. Por isso que eu até falo para os meus filhos, isso não é você tá gordo, não é isso, é que você tá adolescente. Aí eles falam, mas vai passar? Aí eu falo, vai. Você sabe vai que passar. a minha skin, todo mundo me conhece de cabelo comprido. Eu tô com um dos cabelos mais curtos que eu tive nos últimos anos, né? Sempre tive cabelo muito comprido. E a minha skin, aprendi com meu filho que é assim que eu tenho que falar. Claro. Né? A minha skin, cabelo comprido, nasce porque eu sofri um acidente de bicicleta quando eu era moleque e a minha orelha ficou parecendo a orelha do Slot, sabe? Do Goonies. E aí ela dobra pra fora. Mostrar. E aí começaram eu ganhei muitos apelidos por causa da orelha. E aí eu comecei a deixar o cabelo crescer para esconder a orelha. Por causa do cabelo comprido, começaram a me zoar. Aí eu falei que eu era roqueiro. Aí eu comecei a fazer aula de violão, porque eu precisava justificar o cabelo comprido. E assim, e eu sou quem eu sou hoje, eu toco, música é minha paixão, conheci minha mulher tocando, mas tudo vem do bullying na minha orelha. E isso me incomodava demais. Assim, nem foi tanto bullying, Paulinha, eu acho que é isso. Mas é o incômodo, mas rodou duas vezes. Gente fica. Eu caí de bicicleta também, eu tenho uma cicatriz aqui que se eu mostrar, você não vai nem ver. Isso aqui, durante anos, eu não usava regata, porque eu não queria que aparecesse a cicatriz, que só eu via, basicamente, mas é isso. Então, assim, a adolescência, gente, é muito de vai passar, viu, galera? Fica calma, é só isso. E eu acho que os pais têm que entender, é um lugar muito chato de estar, onde realmente, putz, a gente não tá confortável na própria pele, tem várias mudanças hormonais também que entram, acho que o Thiago, enfim, vários especialistas aí de adolescência já devem ter falado, mas tenta lembrar um pouco do que era pra você, porque às vezes a gente ignora e fala, ai, gente, que besteira. Nossa, mas por que esse menino não pode trocar de roupa? Por que não pode cortar o cabelo? Por que não pode, sabe? E às vezes, se você investigar, lembrar um pouquinho do que você viveu, você vai lembrar que, putz, foi um horror. Um horror, assim. E eu tenho várias lembranças ruins, mas não tem, assim, não teve nenhum trauma nem nada, assim, é só constatação mesmo de como era difícil tá vivendo aquilo, porque não tinha essa maturidade, os problemas eram muito grandes, né? Problemas bestas, tipo, gente, faz uma depilação, ou não faz, também dane-se, quem que tá olhando pro espelho? Ninguém, é só você, porque você tá noiada, né? Essa cicatriz, ninguém vê, nenhuma pessoa nunca veio pra mim, o que é essa cicatriz aqui que você tem? Não, entendeu? Era coisa minha mesmo, só que é difícil. Então, adolescência, lembranças terríveis. Pra nenhuma coisa terrível, você entendeu? É isso, emoções terríveis, difíceis. É isso, Paulinha, foi uma delícia conversar com você. Você fala fácil, muito, né? Não, você fala fácil, sim, é gostoso. demais. Se deixasse, a gente ficava aqui horas, que eu sei. E eu queria que você desse um recado final para quem tá aqui assistindo, que quer te acompanhar, quais os horários que tu tá agora. Nossa, vou falar que eu tô com muitas coisas, gente. Acho que a central mesmo de informações é o Instagram. E para a geração Torok Tok, o Torok Tok, mas é tudo igual, Paula Carvalho Jolie. E eu tô com esse canal no YouTube, que é o Totalmente Canceladas. Sou eu e Dani Taranha. A gente faz 2 programas ao vivo, terças e quintas. Ao meio-dia a gente almoça junto, é maravilhoso. Conversa sobre assuntos da atualidade, enfim, comentando coisas da cultura pop, séries, filmes. É muito gostoso. E a gente tem na quarta-feira, às 8 da noite, o Obcecadas, que a gente pega um tema
E aí a gente vai fundo nesse tema com um convidado. Então aí vocês dão uma olhada na agenda que cada dia tem um convidado, porque as pequenas obsessões, né, os hiperfocos, eles acontecem. Você tem newsletter também, que quem quiser pode assinar. Tem newsletter no Substack. Lá no Insta, acho que é o jeito mais fácil, gente, que tem todos os links, tem coleção de camiseta, porque uma tia adolescente tem que ter uma coleção de camiseta para chamar de sua, né? Tem um monte de coisa lá, acho que é a central para ficar sabendo de tudo. Paulinha, obrigado, foi uma delícia conversar com você. E você que está aí em casa, acompanha a gente no Entre Uma Coisa e Outra, pode seguir o NR também, bastante coisa sai no nosso Insta do @NROficial, tem também o tal do Trox, canal no YouTube, um monte de coisa. Obrigado e até a próxima, valeu!